escondida à vista de todos na Bíblia. O que você está prestes a ouvir neste vídeo não é motivação barata, não é uma promessa vazia, é sabedoria temporal aplicada de forma prática para transformar sua mentalidade, seus hábitos e seus resultados financeiros. E se você está aqui, não é por acaso. Deus está respondendo a algo que você já carrega em seu coração: o desejo de sair das dívidas, de prosperar, de alcançar a liberdade financeira e de viver com propósito. É por isso que, antes de começarmos, convido você a se inscrever no canal. Este é um espaço para pessoas que querem prosperar com princípios eternos. Aqui falamos sobre como ganhar dinheiro, crescer na fé e aplicar a palavra de Deus em todas as áreas da sua vida, especialmente em suas finanças. E como comunidade, estamos iniciando uma jornada de transformação real. Vamos revelar 7 hábitos bíblicos que, se você os aplicar nos próximos 30 dias, verá portas se abrirem onde hoje você só vê paredes. Mas preste atenção, o hábito número 6, que revelaremos mais tarde, é o mais surpreendente e o menos praticado, e pode ser precisamente o que está bloqueando o seu crescimento. Não avance sem anotar todos eles. Este conteúdo não foi criado para entretê-lo, foi projetado para confrontá-lo, inspirá-lo e impulsioná-lo para um novo nível. Um nível onde os pensamentos de escassez não governam mais sua mente, onde você declara e vive as promessas da palavra, onde você trabalha com excelência e confia que é Deus quem dá o crescimento. Então, pegue um caderno, abra sua mente e seu espírito, porque hoje não é apenas o início de um vídeo, hoje marca o começo de um novo ciclo em sua história, um ciclo de transformação financeira, mental e espiritual. E quem chegar ao final com disciplina verá resultados. Hábito 1. Renovando sua mente, a base da prosperidade. Vamos começar pelo princípio. Tudo o que você vivencia começou primeiro em sua mente. Você é o que você pensa. O que você pensa, você faz. E o que você faz se torna um hábito. Esta é uma verdade confirmada pela ciência, por milionários modernos e por milênios, pela própria Bíblia. Seus pensamentos são sementes, e se todos os dias você semeia pensamentos de fracasso, dúvida, comparação, escassez, não espere colher abundância. Muitas pessoas querem sair da pobreza sem primeiro se livrar de uma mentalidade de pobreza. José, o personagem que nos acompanhará nesta jornada, era apenas um jovem sonhador. Seus próprios irmãos o rejeitaram por ter grandes visões, mas ele não deixou que a rejeição dos outros definisse o que ele pensava de si mesmo. Ele sabia que sua história se limitaria ao poço onde foi jogado, porque sua mente já havia sido elevada por Deus. José foi treinado pelo céu para ser fiel na escassez antes de ser usado na abundância. Hoje, você pode estar cercado pelo caos, por contas que não pode pagar, por palavras negativas, por frustração, mas o que importa não é o que está acontecendo ao seu redor. O que define sua direção é o que você escolhe pensar quando tudo parece estar contra você. O inimigo pode tocar em suas circunstâncias, mas não pode controlar seus pensamentos, a menos que você os entregue a ele. Sua liberdade financeira começa com um novo pensamento: sim, é possível. Sim, eu posso crescer. Sim, eu posso me tornar alguém que gera valor. Porque a prosperidade não é sorte, é uma consequência de uma mentalidade transformada. Se seus pensamentos são de fé, responsabilidade e visão, mais cedo ou mais tarde, seus resultados também serão. José não tinha dinheiro, nem apoio, nem poder, mas tinha uma mente moldada pela esperança, e isso foi suficiente para resistir, avançar e prosperar. Cada dia que você escolhe pensar como Deus pensa, você está mais perto de ver a mão dele em suas finanças. É por isso que este primeiro hábito não é apenas um passo, é o fundamento de todo o processo.
Hoje, muitos ainda estão presos em padrões mentais herdados. Frases como "não nasci para ser rico, isso é para os outros", "nunca vou conseguir" estão ativando ciclos invisíveis de limitação. Mudar sua vida não é comprar uma fórmula mágica, é renovar sua mente com consistência. E isso começa agora. Pelos próximos 30 dias, você deve guardar seus pensamentos com a mesma seriedade com que guardaria um investimento multimilionário. E se você quer ir ainda mais fundo, tenho uma recomendação especial. Preparamos um material exclusivo que ajudou muitas pessoas a iniciar este mesmo processo de transformação. É um guia prático que revela 10 segredos ocultos na Bíblia sobre como ganhar dinheiro, como ativar a prosperidade com sabedoria e como viver uma vida financeira estável. A maioria das pessoas nunca usou esses princípios corretamente, e por isso não vêem resultados. Mas você pode começar diferente. Clique no primeiro comentário fixado e acesse este material enriquecedor. Estamos começando um desafio espiritual de 30 dias juntos como comunidade. Não quebre esta corrente. Cada dia conta. Cada passo importa. E se você fizer sua parte, Deus fará a dele. Hábito 2. Consagrando o seu trabalho, construindo em terreno sólido. Muitos se perguntam como prosperar, como ganhar dinheiro, como alcançar a liberdade financeira, mas esquecem algo essencial: se o que você faz não for consagrado a Deus, você está construindo sobre areia. A Bíblia diz em Provérbios 16:3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, quando você coloca seu trabalho nas mãos de Deus, até mesmo suas ideias, planos e decisões se alinham com o propósito correto. Imagine que você vai começar um negócio, empreender algo novo ou simplesmente trabalhar mais um dia. Antes de abrir seu computador, antes de pegar uma ferramenta, antes de atender um cliente, pare, ore e consagre esse momento ao Senhor. Diga a Ele: Deus, isto é para ti. Que o teu favor me acompanhe em cada ação hoje. Isso muda tudo. José, quando foi vendido como escravo e levado ao Egito, começou a trabalhar na casa de Potifar. Não era sua terra, não era sua língua, não era sua cultura. Mas em Gênesis 39, lemos que o Senhor estava com José e ele era um homem de sucesso. Por quê? Porque tudo o que ele fazia como se fosse para Deus. Não havia câmeras, nem chefe observando, mas Deus via sua excelência. Hoje, há muitas pessoas que fazem seu trabalho de forma descuidada. Um construtor que assenta mal as fundações de uma casa, uma costureira que entrega algo sem verificar, um jovem que entrega trabalho sem esforço. Não importa se você é empresário, barbeiro, motorista ou secretário. Se você faz o que faz como para Deus, a excelência lhe abrirá portas. A prosperidade não vem apenas de ter ideias, vem de agir com propósito. José não tinha liberdade, mas tinha caráter. É por isso que, mesmo como escravo, foi colocado no comando de toda a casa de Potifar. Quando você faz mais do que o que lhe é pedido, quando trabalha com integridade mesmo sem recompensa imediata, Deus vê e Deus honra. Seu salário pode vir de uma empresa, mas sua provisão vem do céu. Cada vez que você consagra o que faz ao Senhor, está dizendo: Tu és a minha fonte, e quando Deus é sua fonte, você nunca tem falta. O que é pequeno hoje pode se multiplicar amanhã, mas depende de como você o está entregando hoje. E não se esqueça, excelência não é perfeição, é dedicação. É dar o seu melhor com o que você tem. E se hoje você só tem um pouco, que seja o melhor do seu pouco. É isso que Deus multiplica, a quantidade, mas a qualidade do coração com que você o faz. Foi isso que levou José do anonimato ao governo. E você,
Como está agindo hoje nas pequenas coisas? Como está servindo com o que tem em suas mãos agora? Porque seu futuro não será construído amanhã, está sendo moldado hoje no invisível. E se você for fiel agora, Deus será justo em recompensá-lo quando ninguém espera. Agora quero que você comente algo poderoso. Se você realmente decide trabalhar com propósito, escreva abaixo: o que eu faço, faço para Deus. Declare, anote, porque cada vez que você diz, você o afirma em seu espírito. E este pode ser o primeiro passo para ativar a prosperidade bíblica em sua vida. Você não está sozinho nisso. Estamos caminhando como comunidade. Todos nós enfrentamos dias difíceis, cansaço, desânimo. Mas hoje, como família de fé, decidimos levantar um novo padrão. Porque quando oramos a Deus em segredo, Ele nos recompensa publicamente. Foi assim com José, e será assim com você. Hábito 3. Guardando suas palavras, construindo ou destruindo seu futuro. Suas palavras não são apenas sons, são sementes. Elas estão construindo ou destruindo. A Bíblia diz claramente em Provérbios 18:21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Todos os dias, sem perceber, você está profetizando pobreza ou riqueza, fracasso ou sucesso, dependendo das palavras que usa. José foi traído por seus irmãos, vendido como escravo e mais tarde injustamente acusado e aprisionado. Qualquer um em seu lugar teria amaldiçoado sua história. Teriam dito: não nasci para isso. Nunca sairei daqui. Mas José escolheu o silêncio em vez da queixa. Ele não permitiu que a dor saísse de sua boca. Em Gênesis 40:41, o vemos ainda na prisão, interpretando sonhos, usando seu dom sem palavras de autopiedade. Suas palavras estão criando uma atmosfera espiritual ao seu redor. Quando você diz, nunca vou sair das dívidas ou nunca serei rico, está fechando portas antes mesmo que elas se abram. Mas quando você declara, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades ou Deus me dá a capacidade de criar riqueza, Deuteronômio 8:18, está ativando promessas eternas. Em um mundo onde muitos apenas se queixam, Deus busca pessoas que falam fé, pessoas que declaram o que a Bíblia diz mesmo que seus olhos ainda não vejam, pessoas que falam como filhos do rei e não como vítimas das circunstâncias. A prosperidade começa com a língua, e a liberdade financeira muitas vezes é bloqueada pelas declarações diárias que fazemos sem pensar. É por isso que hoje eu o encorajo a usar suas palavras para edificar, para semear, para abrir caminhos. E se você está passando por um momento difícil, não o enfrente sozinho. Deixe seu pedido de oração abaixo. Não apenas oraremos por você, mas também o convido a escolher uma pessoa dos comentários e orar por ela. Isso é comunidade, isso é corpo, isso é reino. Jesus disse, dai, e ser-vos-á dado, Lucas 6:38. Quando você ora por alguém, está semeando compaixão, e o próprio Deus se encarrega de retribuir em conforto, orientação e milagres. Não é emocionalismo, é um princípio espiritual, e os princípios do reino não falham. Escreva seu pedido, mas também tire um minuto para apoiar outro, porque quando você dá, você recebe. Quando você levanta alguém, Deus começa a te levantar. Hábito 4. Alavancando sua mente, o ativo mais poderoso. Robert Kiyosaki, autor do famoso livro Pai Rico, Pai Pobre, diz que o ativo mais poderoso que você possui não é o dinheiro, nem sua casa, nem seus contatos, é sua mente, e essa mente pode se tornar seu maior ativo ou seu maior passivo. A Bíblia já ensinava isso há séculos. Em Romanos 12:2, lemos,
Sejam transformados pela renovação da sua mente. Então vocês serão capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Kiyosaki ensina sobre alavancagem mental é profundamente bíblico. Alavancar é usar algo pequeno para produzir algo muito maior. Sua mente, quando preenchida com fé, sabedoria, conteúdo correto e princípios eternos, torna-se uma máquina de criar oportunidades. Mas quando está cheia de medo, comparação e escassez, sabota cada passo que você tenta dar em direção à prosperidade. José usou sua mente como uma ferramenta divina. Em Gênesis 41, quando interpreta os sonhos do faraó, ele não apenas revela o significado, ele propõe uma estratégia econômica: administrar os recursos por 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Isso é inteligência espiritual aplicada. E por causa dessa mentalidade, ele foi elevado da prisão ao trono em um único dia. Hoje, muitas pessoas se afogam em dívidas, vivem presas em limitações e sentem que nunca poderão ser ricas. Mas o problema não é o que elas ganham, é como elas pensam. Mudar sua história financeira começa por mudar seu foco mental. É por isso que é tão importante alimentar sua mente todos os dias com conteúdo que o edifica. Aqui neste canal, trabalhamos para fornecer a você esse tipo de conteúdo, sabedoria prática baseada na palavra de Deus que transforma vidas. Mas queremos ir além. Queremos construir uma comunidade que se apoia, cresce e prospera junta, e você pode ser parte ativa disso. Como? Se este conteúdo ressoou com você, convido a se tornar membro do canal. Ao se tornar membro, você não apenas obterá benefícios exclusivos, como acesso a materiais especiais e conteúdo estendido, mas também estará semeando em solo fértil, ajudando esta mensagem a alcançar mais pessoas e permitindo-nos produzir conteúdo com excelência ainda maior. Ser membro é mais do que apoio técnico, é ser um canal de bênção. Quando você investe em algo que edifica, você mesmo é edificado. A Bíblia diz em Gálatas 6:6, aquele que recebe a instrução na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com seu instrutor. É um princípio espiritual: quando você dá, você também recebe. Talvez você consiga encontrar o botão tornar-se membro agora. Não se preocupe, o link está na descrição do vídeo. Clique e junte-se a esta comunidade de pessoas que estão levando o seu destino a sério com sabedoria, fé e ação. Você pode continuar sozinho, ou pode caminhar com outros que têm o mesmo objetivo: quebrar ciclos de pobreza, alcançar a liberdade financeira e honrar a Deus a cada passo. A escolha é sua, mas quando você decide plantar em boa terra, o fruto vem, e vem em abundância. Assim como José foi elevado por sua capacidade de pensar com clareza e agir com propósito, você também pode elevar sua vida se decidir renovar sua mente todos os dias. E se você também decidir semear neste propósito, estará alinhando sua vida com princípios eternos de prosperidade. Hábito 5. Cultivando a disciplina diária, construindo caráter para resultados duradouros. Seus hábitos diários são o reflexo mais honesto do que você acredita. Não importa o que você diz que quer, o que importa é o que você faz repetidamente. Se suas ações diárias o afastam da excelência, elas também o afastam da prosperidade. A Bíblia diz em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Seu caráter é formado quando ninguém vê, e ele define se você está pronto ou não para receber mais. José foi fiel na casa de Potifar, foi fiel na prisão, foi fiel ao interpretar sonhos que não eram seus. Gênesis 39:41 mostra uma sequência de fidelidade silenciosa onde cada decisão de José o aproximava de seu destino, embora aparentemente nada estivesse acontecendo. Mas o céu estava observando.
Cada pequeno ato de honra estava construindo uma escada invisível. Muitos hoje querem ser milionários, ter liberdade financeira, ganhar dinheiro com propósito, mas permanecem escravos de hábitos que drenam sua energia e fé. Eles passam horas se comparando nas redes sociais, procrastinando, reclamando, consumindo conteúdo vazio. Como você espera colher a grandeza se suas sementes são fracas? Um hábito não muda da noite para o dia, mas cada dia é uma nova oportunidade. Se você dedicar os próximos 30 dias a mudar pequenas rotinas, como o que você consome, como você fala, como você reage, como você gerencia seu tempo, você verá resultados concretos. Não é mágica, é disciplina abençoada por Deus. O sucesso espiritual e financeiro é reservado para aqueles que assumem a responsabilidade. Deus não prospera a mediocridade, Ele honra a obediência, a consistência, a entrega. É por isso que o desafio que propusemos desde o primeiro minuto deste vídeo não é simbólico, é real e marcará uma nova etapa em sua vida se você decidir caminhar com compromisso. Comece com um hábito simples: acordar todos os dias com gratidão. Agradeça, ore, declare as promessas, trabalhe como para Deus e repita dia após dia. Porque a transformação não vem com a emoção, vem com a consistência. E a consistência forja o caráter. Se você chegou até aqui, é porque seu espírito está dizendo sim a esta transformação, e o que vem nos próximos hábitos reforçará ainda mais essa decisão. Mas não avance apenas para ver o que vem a seguir, aplique, viva, porque cada parte deste processo é uma peça do design que Deus está construindo em você. E se neste momento você está sentindo uma resistência interna, sabe que está sendo chamado a deixar o lugar onde esteve confortável por tempo demais. A mediocridade se disfarça de segurança, mas você não foi criado para viver no mínimo. Você foi chamado para refletir a glória de Deus, também em suas finanças. Assim como José foi promovido por seu caráter, não por seu currículo ou por sorte, você também será elevado se decidir semear disciplina em vez de desculpas, porque os hábitos formam sua identidade, e sua identidade determina seu destino. Hábito 6. Declarando as promessas de Deus, ativando o céu a seu favor. As promessas de Deus não são frases bonitas para repetir, são armas espirituais. São verdades eternas que, quando declaradas com fé, têm o poder de quebrar ciclos de escassez, abrir portas e trazer provisão inesperada. Filipenses 4:19 afirma poderosamente: "E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus." Quando você declara essa promessa, está alinhando sua boca com a vontade do céu. Você não está negando a realidade, está afirmando a verdade superior. José, mesmo na prisão, sabia que sua história não terminaria ali, não porque tivesse garantias humanas, mas porque suas palavras estavam cheias de esperança. Ele falava e agia como quem sabia que Deus estava com ele. Algumas pessoas dizem: "Eu não acredito em declarar coisas", mas vivem declarando a ruína todos os dias. Dizem: "Isso é difícil. O dinheiro não é suficiente. Eu não nasci para ser rico." Sem saber, estão profetizando sua escassez. Se a morte e a vida estão no poder da língua, como diz Provérbios 18:21, então suas finanças também estão sendo afetadas pelo que você escolhe dizer. A liberdade financeira não começa quando você tem mais renda, começa quando sua fé é mais forte que seu medo, quando suas declarações ativam o céu e anulam a dúvida. É por isso que, durante este desafio de 30 dias, um dos hábitos mais importantes que você deve cultivar é declarar todos os dias: "O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades." Não uma vez, mas todos os dias. Anote em seu caderno, cole na parede,
Repita quando chegar em casa cansado, declare antes de dormir, porque essa promessa é seu escudo contra a ansiedade. É sua âncora quando tudo parece inseguro, e é a chave que abre as portas quando você não tem a quem mais recorrer. O que você fala revela o que você acredita, e se você acredita que Deus é seu provedor, então sua boca deve refletir isso. Faça desta declaração uma parte viva de sua rotina, porque Deus honra aqueles que o honram com seus pensamentos, com suas ações e também com suas palavras. Hábito 7. Buscando sabedoria diariamente, o verdadeiro caminho para a riqueza. A verdadeira prosperidade vem por atalhos, vem por meio da sabedoria. E a sabedoria cai do céu por acaso, ela é buscada. A Bíblia diz em Tiago 1:5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem encontrar falta, e lhe será dada. Não diz talvez, não diz se você fizer tudo perfeitamente, diz lhe será dada. É uma promessa. José foi elevado por ter estudos egípcios, foi elevado por ter sabedoria divina. Em Gênesis 41, o faraó fica espantado e diz: podemos encontrar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus. José foi reconhecido não por sua força, mas por seu discernimento. Foi isso que o levou da masmorra ao palácio. Hoje, mais do que nunca, precisamos de sabedoria, não apenas para sair das dívidas ou para ganhar dinheiro, mas para saber como administrar o que temos, tomar decisões corretas, evitar armadilhas financeiras e avançar com paz em meio a tanta pressão. O mundo grita ofertas, promessas rápidas, estratégias vazias, mas só Deus oferece a verdadeira direção. Muitos fracassam porque agem por impulso, compram sem pensar, vendem o que não deveriam, se associam a pessoas sem caráter e depois culpam a Deus por não prosperarem. Mas a Bíblia nunca prometeu multiplicar a insensatez, prometeu dar sabedoria àqueles que a buscam de todo o coração. E se você está assistindo a este vídeo até agora, é porque já está buscando, já está escolhendo a sabedoria em vez da preguiça, já está dizendo: Senhor, ensina-me. E essa atitude é suficiente para que o céu se ative a seu favor. Deus não despreza aqueles que clamam por direção. Durante estes 30 dias, um dos maiores hábitos que você pode cultivar é este: busque sabedoria todas as manhãs. Leia a palavra, medite, ore por discernimento e, acima de tudo, aplique o que aprender. Porque sábio não é quem sabe muito, sábio é quem faz a coisa certa mesmo com pouco. Quando você desenvolve essa sabedoria, começa a ver oportunidades onde outros só veem crises. Você começa a administrar seu dinheiro de forma mais estratégica. Você começa a semear em solo fértil, a investir em si mesmo, a organizar suas prioridades. Isso não traz apenas resultados financeiros, traz paz, estabilidade e propósito. José não pediu riquezas, mas ao pedir sabedoria, as riquezas vieram como consequência. O mesmo acontece hoje. A verdadeira riqueza não começa em sua conta bancária, começa em sua maneira de pensar, decidir, agir. E essa sabedoria está disponível se você a pedir. Declare hoje: Senhor, eu recebo a tua sabedoria. Escreva nos comentários, diga em voz alta, afirme dentro de você, porque quando um coração se alinha com o propósito de Deus, todo o resto começa a fluir com direção e propósito. E não se esqueça, Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez com José, pode fazer com você. Se você fizer sua parte, Ele fará a dele. E quando isso acontecer, não há corrente que possa impedir o que Ele quer liberar. A excelência não é um ato público, é uma decisão privada. É o que você faz quando ninguém está olhando, quando não há curtidas, nem aplausos, nem reconhecimento. E é aí, em segredo, que Deus avalia seu caráter.
Jesus disse em Mateus 6:04, então seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. José entendeu isso desde o início. Quando foi injustamente aprisionado, tinha todos os motivos para desistir. Estava longe de sua família, havia sido traído e não havia sinal de recompensa. Mas em Gênesis 39:22, lemos que o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele era responsável por tudo que ali se fazia. Como é possível prosperar na prisão? Somente se você decidir manter a excelência mesmo em meio à dor. Hoje, muitas pessoas esperam ser promovidas antes de serem fiéis. Querem mais responsabilidades, mais dinheiro, mais visibilidade, mas fazem o mínimo no que já têm. Trabalham com mediocridade, servem sem entusiasmo, entregam com desdém. Mas Deus não prospera a negligência, Deus honra a fidelidade. Faça tudo como para o Senhor, não como uma obrigação, mas como adoração. Quando você limpa uma casa, faça-o com excelência. Quando você serve um cliente, faça-o com integridade. Quando você estuda, quando cozinha, quando cuida de seus filhos, faça-o como se o próprio Deus estivesse observando, porque Ele está observando. Cada ato excelente é uma semente, e mesmo que o fruto demore a chegar, ele chegará. Você não precisa que o mundo valide, precisa que Deus o aprove. E isso acontece quando você vive cada dia como se já estivesse no palácio, mesmo que ainda esteja no deserto. José nunca esperou sair da prisão para agir com excelência, ele agiu dessa forma, e por isso saiu. A excelência não é perfeição, é dedicação. É dar o seu melhor com o que você tem. E se hoje você só tem um pouco, que seja o melhor do seu pouco. É isso que Deus multiplica, não a quantidade, mas a qualidade do coração com que você o faz. Foi isso que levou José do anonimato ao governo. E você, como está agindo hoje nas pequenas coisas? Como está servindo com o que tem em suas mãos agora? Porque seu futuro não será construído amanhã, está sendo moldado hoje no invisível. E se você for fiel agora, Deus será justo em recompensá-lo quando ninguém espera. Escreva esta verdade em seu coração: a promoção não vem do norte nem do sul, vem de Deus. E Ele vê além de currículos, títulos, conexões humanas. Ele vê o que você faz em silêncio, e quando chega a hora, Ele o eleva diante de todos. Não espere ter uma grande plataforma para agir com excelência. A excelência é o que o leva a essa plataforma, e quando esse dia chegar, você estará pronto não apenas para recebê-la, mas para sustentá-la com caráter. Steve Harvey, um dos comunicadores mais famosos dos Estados Unidos, passou por momentos de extrema pobreza antes de alcançar o sucesso. Ele dormiu em seu carro, sem dinheiro, sem casa, sem estabilidade, mas nunca parou de declarar que um dia triunfaria. Em suas palavras, eu falava sobre o que eu queria mesmo quando não tinha nada. Essa é a lei da expectativa. Essa lei ensina que você não atrai o que deseja, mas o que espera. E se você espera o fracasso, é isso que se manifesta. Mas se você espera com fé que algo bom aconteça, está semeando o poder espiritual em seu futuro. O próprio Jesus nos disse em Marcos 11:24, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Fé não é apenas pedir, é esperar ativamente. José também vivia pela expectativa. Mesmo quando aprisionado, ele se comportava como se estivesse livre. Mesmo como escravo, ele falava como um príncipe. Ele esperava o melhor, não porque seu ambiente lhe desse razões, mas porque conhecia o Deus que detinha as promessas. Em Gênesis 41, quando tudo parecia impossível, em um único dia ele foi chamado ao palácio.
O que ele esperava em segredo, Deus cumpriu publicamente. Hoje, você pode estar em seu carro como Steve Harvey ou em sua prisão como José. Você pode estar enfrentando dívidas, falta de oportunidades, portas fechadas, mas se seus pensamentos e palavras estiverem alinhados com a fé, algo poderoso pode ser ativado. Não é psicologia barata, é um princípio espiritual. É hora de elevar suas expectativas. Espere que algo bom aconteça hoje. Espere que Deus abra caminhos. Espere que sua mente se expanda, que seu coração se fortaleça, que sua economia se estabilize. Porque quando você espera o bem, você o atrai. E quando você o atrai, Deus o multiplica. Comece a agir como alguém que já foi liberto. Declare o que você quer ver. Anote suas metas. Ore como se já estivesse na realização. Viva como quem está preparando o terreno para a colheita, porque é isso que a fé faz, prepara o espaço antes de ver o milagre. Faça como Steve Harvey, como José, espere o melhor, mesmo quando tudo grita o contrário. Essa é a atitude que precede as grandes transformações, e Deus nunca deixa de responder àqueles que esperam com confiança. E se você está esperando, prepare-se, porque quando Deus age, Ele faz pela metade. Ele honra aqueles que creem, trabalham e esperam em seu nome. Todo o processo de José parecia injusto. Sua fidelidade não o impediu de ser traído. Sua integridade não o impediu de ser aprisionado. Sua obediência não o livrou do esquecimento. Mas em nenhum momento ele deixou de ser fiel, porque a fidelidade não depende de resultados, depende do caráter. E quando Deus encontra a fidelidade em segredo, ele se encarrega de expô-la em glória. Em Gênesis 41, José foi chamado da prisão para o palácio em um único dia. O faraó o fez governador do Egito, o homem mais poderoso depois do rei. Mas o que muitos viram como uma ascensão repentina foi, na verdade, uma recompensa acumulada ao longo de anos de fidelidade. O céu não improvisa, o céu prepara. Deus recompensa aqueles que andam em obediência quando ninguém aplaude, aqueles que trabalham com excelência quando ninguém os vê, aqueles que semeiam quando ainda não há sinais, porque essas pessoas estão agindo por fé, não por emoção. E é isso que ativa o favor de Deus. Talvez você sinta que tem sido fiel por anos sem resultados visíveis, mas o invisível está prestes a se manifestar. A promoção de Deus não depende de conexões humanas, depende de sua obediência contínua. E cada hábito que você praticou nestes 30 dias será contado diante dele. Este processo que você iniciou não é simbólico, é real, e centenas de pessoas já estão caminhando neste mesmo desafio. Não é apenas mais um vídeo, é uma porta. E se você chegou até aqui, quero convidá-lo para algo que está revolucionando a vida financeira de muitos que já estão aplicando esses princípios bíblicos. Preparamos um conteúdo exclusivo, profundo e revelador com 10 segredos bíblicos que muito poucos usam corretamente, e por isso veem resultados. Inclui também um desafio prático de 30 dias para transformar sua vida econômica e espiritual. Não é apenas mais um método, é um guia baseado na palavra que já está dando frutos. Se você ainda não viu, não perca. O acesso está no primeiro comentário fixado. Clique e comece conosco. Isto não é para os curiosos, é para aqueles que querem ver resultados reais. Estamos avançando como comunidade, com direção, com fé, e você é chamado a fazer parte disso. Deus está te preparando para uma nova estação, mas Ele não pode te levar ao trono se você não confiar nele no processo. Assim como José foi testado antes de ser promovido, você também está sendo formado. E se você permanecer firme, o dia da sua recompensa chegará. Portanto, continue semeando em sua mente,
em seu caráter, em sua fé. E se você ainda não faz parte do clube de membros do canal, esta é uma excelente oportunidade para se juntar. Lá temos conteúdo especial, acesso antecipado, uma comunidade ativa, e você também está apoiando este projeto para continuar crescendo e alcançando mais pessoas com esta verdade. Deus abençoa aqueles que investem em solo fértil. E se esta palavra edificou sua vida, considere fazer parte. Se você não vir o botão, o link para se tornar membro também está na descrição do vídeo. Esta missão é para todos, e juntos vamos mais longe. José não foi recompensado apenas por ter um dom, foi recompensado por ser fiel. E você também será se escolher caminhar pela fé, agir com excelência e permanecer firme mesmo quando ninguém mais o faz. Se esta palavra o confrontou, inspirou ou acendeu algo dentro de você, então este canal é para você. Aqui não apenas ensinamos, caminhamos juntos. Então, se você ainda não se inscreveu, faça-o agora. É grátis, é rápido e pode ser o começo de algo eterno. Deus está levantando pessoas como você, e este espaço é uma ferramenta em suas mãos. Inscreva-se, ative as notificações e junte-se a nós nesta jornada de transformação, fé e sabedoria. O melhor ainda está por vir.